Nós temos uma parceria com a Emater, que infelizmente, durante muitos anos, ficou basicamente, praticamente sem técnico, porque o técnico daqui, ele não trabalhava. A verdade é essa. A Emater, a instituição, fazia um esforço para atender os pequenos produtores, mas eu vi, eu acompanhei, eu moro aqui, eu produzo aqui, eu tenho formação na área, e eu via que ele estava de enrolação. O município, para quem não sabe, gasta com essa parceria R$30 mil por mês. R$30 mil por mês para ter um técnico da Emater que não trabalha, na época, que não trabalhava, agora trocou. Com 750 quilômetros quadrados. Não dá para fazer nada. Não dá para fazer nada. É pouco, é nada. Vamos falar assim. Então, com relação a incentivo e a subsídio do Estado, isso é irrisório. Não dá. Eu vejo hoje que o Senar, em parceria com o Sindicato Rural, faz um excelente trabalho com o programa ATG, mas ainda assim, na minha visão, são poucos técnicos, por melhor que eles sejam, mas eles fazem um trabalho incrível. E a Emater lançou agora, saiu o edital, que vai ter um concurso para mais 100 vagas. E a gente vê, na coisa pública, o que acontece? Os funcionários públicos mais antigos, eles não querem largar o osso, e se eles não largarem o osso, não abre espaço para a nova geração vir. Então, o que acontece? Essa questão da falta de mão de obra nas autarquias, nas parcerias com o Estado, os mais antigos não querem aposentar, ou às vezes não tem tempo para aposentadoria, e também não abre vaga para aqueles mais novos, os recém-formados, que estão com vontade de trabalhar, chegarem. Além disso, com relação a esses incentivos, eu falo que existe uma cultura no Brasil, de um tempo, que roça é ruim. Vou falar roça aqui, porque aqui o povo fala roça. Zona rural é ruim, é escravidão. E a criança cresce ouvindo aquilo. Que para ser gente no Brasil hoje, você tem que ter diploma. Todos esses empresários que eles falaram aqui do artesanato, você pode pegar aí, ó, eu vou chutar, 80% não tem diploma. O maior produtor de leite de Baipendi não tem diploma. Ele tem coragem. Ele tem coragem. Ele trabalhou demais. Eu conheço a história dele. Ele trabalhou muito, ele perdeu o pai muito cedo. Não tem diploma. Então hoje, a gente tem que entender o seguinte, eu vou dar uma palestra lá nas Vargens no final do mês, para falar sobre a minha experiência na escola agrícola, quando eu fui, com 15 anos. Eu estudei, fiz técnico agropecuário, eu me formei em agronomia, eu tenho 5 pós-graduação e eu trabalho para um cara que não tem formação. Eu não estou falando que é para desestimular as crianças a estudarem, mas pais que estão na zona rural, tem que estimular os jovens. O jovem, ele não quer sair da roça, não, ele quer internet de qualidade, ele quer PSF, ele quer estrada, ele quer show, ele quer ter a qualidade de vida que um jovem da cidade tem. Só que o que passa, a mensagem que é transmitida para eles hoje, e eu tento me policiar, a Dedé sabe, lá em casa, a gente tem o maior orgulho de colocar os nossos filhos, meu filho é neto dela, tá? Só para você entender, para trabalhar com a gente, e se eles quiserem estudar, tá ótimo, mas se meu filho não quiser estudar, eu vou levantar a mão para o céu, pelo menos é trabalhador. Você entendeu? Mas muitos não têm essa visão. Acha que para ser alguém, para ter sucesso na vida, você tem que estudar. Você tem que ter diploma, curso superior. E não é por aí. Não é por aí. Então, tudo isso que eu estou falando é para chegar no assunto de sucessão familiar. Senão, o maior desafio do agro hoje é a falta de sucessão familiar. A falta de sucessão familiar. Se nós não incentivarmos os nossos filhos a continuar, porque o Estado não incentiva mesmo, só desincentiva, é só desincentivo. Vou falar para vocês aqui, igual eu falei, muita gente vai discordar, a gente faz parte do CMDRS aqui, que é mais ou menos isso aqui que nós estamos fazendo, nós fazemos reuniões mensais. Tem um produtor que conseguiu um selo para produzir queijo artesanal,
E ele conseguiu comprar terra através de um incentivo do governo. Resumindo, a burocracia durou 2 anos para ele conseguir. Eu falei para ele, eu não tenho paciência para esperar 2 anos sem dinheiro. Eu não vivo. Então são incentivos para a CEAGO ver. O governo liberou esse ano no plano safra tantos milhões, mas esses milhões não chegam na ponta. Vai lá no banco agora, vê se você consegue tirar um Pronaf. Isso se você se enquadrar no CAF, né? Se você se enquadrar no Pronaf. Eles vão te enrolando até você desistir. E ir nas instituições financeiras privadas e pagar um absurdo de juro. Ou seja, infelizmente, o Brasil ainda está engateando e o futuro do agro, eu falo para você que dentro de 5 anos aí, muitas propriedades vão fechar, vão sobreviver os agricultores familiares, porque eles dependem daquilo para viver, e os grandes, que produzem em escala. Os que estão brincando de agro, estão fadados a fechar as portas. Essa é a minha visão. Pode. Obrigado. Pode ir lá, Paulo. Cássio, eu vou fazer um complemento à sua fala, porque ela é muito verdadeira, tá? Eu tenho bastante contato com o pessoal do Senar, em Varginha, do Centro Técnico de Excelência em Cafeicultura. E o que eu escuto o pessoal lá falar? Pessoa que está no campo hoje em dia, o jovem que está no campo, ele não tem um incentivo nem por parte do governo, tá? E nem por parte das instituições de ensino, para que ele se profissionalize, tá? Para que ele adquira técnicas, entendeu? Adquira ferramentas para ele continuar no campo produzindo, tá? Então tem uma pesquisa do Senar, pessoal, que eu não sei se vai se concretizar, mas concretizar, ela vai ser muito ruim para o pessoal do campo. Qual que é essa previsão? Vai começar a ter um êxodo contrário do que teve na década de 70. Daqui 10 anos, há uma previsão de que os grandes salários estejam na zona rural, por falta de mão de obra. Então, o que está acontecendo? Hoje tem gente que nunca mexeu com roça, não mora na roça, nunca morou, entendeu? Mas o pessoal está investindo em curso técnico do Senar, por exemplo, curso técnico de excelência em cafeicultura, o curso técnico de florestas, entendeu? O curso de administração rural, para quê? Para sair da zona urbana e ir trabalhar na zona rural, entendeu? E eu acho que isso é uma perda de oportunidade, entendeu? Das prefeituras, dos próprios sindicatos, em levarem essas estruturas de educação para a zona rural, porque o maior interessado em adquirir essas ferramentas, quem deveria ser mais incentivado, é justamente o filho do produtor rural de hoje, para que aconteça justamente o que você está falando. Tem que ter a sucessão, entendeu? Os nossos avós, por exemplo, eles estão acostumados a trabalhar no campo, trabalhar naquela lida dura, mas eles não tiveram a oportunidade de estudar, muitas vezes, e adquirir tecnologia igual os filhos deles têm. E as famílias que têm essa oportunidade de, às vezes, colocar um filho para estudar numa escola agrícola, fazer uma engenharia agronômica, fazer uma agronomia, fazer uma veterinária, esses filhos, quando eles retornam para a zona rural, eles trazem tecnologia, eles trazem conhecimento, e eles quebram paradigmas, entendeu? Porque eles estão trazendo tecnologia para a zona rural. Então, o que para o vô dele, às vezes, para o pai dele, foi sofrido, se ele teve a oportunidade de aprender essas tecnologias, ele consegue mitigar isso e facilitar a vida no campo, entendeu? O problema é que a gente justamente não está tendo essa associação, Cássio. E eu acho que aí é muito falta de incentivo do poder público, de levar mais escolas de assistência técnica, com cunho técnico, para a zona rural, entendeu? Não adianta você ter um Senar igual tem em Varginha, um baita de um centro de excelência em cafeicultura, uma escola muito bem estruturada, mas ela está longe de quem está no campo, entendeu?
essas instituições de ensino, elas têm que estar no campo para que quem é de interesse usufrua, que é o filho do produtor rural. Tá? Então, eu acho que uma parte dessa discussão que a gente está tendo hoje também, pessoal, é justamente vocês começarem a repensar esse modo de uso, e às vezes vereadores, prefeitos, tá? Instituições como o Emater, os órgãos ambientais, Senar, sindicatos, começarem a se aliar para fazer disso, que é só uma previsão da FAENG e do Senar, realidade, tá? Para que não aconteça justamente isso. As pessoas da área urbana comecem a ir para o campo, ganhar salário lá, e a pessoa que já está no campo, que deveria ser o maior interessado em ficar ali, adquirir tecnologia e facilitar a sua própria vida, ela acabar desistindo da vida no campo e vindo para a cidade, sofrer mais ainda. Tá? Porque o que acontece, pessoal? Se a pessoa ela não estudou no campo, se ela vai para a cidade achando que ela vai conseguir uma boa colocação profissional na cidade, ela não vai. Ela não vai. Aquele cara que achava que a vida era sofrida no campo por causa do trabalho braçal, se ele migrar para a zona urbana, ele vai ter que ser servente de pedreiro, ou vai ter que ser um pedreiro, vai entrar para a construção civil. Muitas das vezes em cidades de médio porte, como Varginha, Pouso Alegre, Poços de Caldas Lavras, às vezes o cara vai sair de um salário bom que ele tinha, um pouco mais sofrido na zona rural, para ir trabalhar numa fábrica, no chão de produção, com condições muito piores e ganhando um salário muito menor. Então, pessoal, o que eu quero deixar em complemento às falas do Cássio, que eu acho super pertinentes, são super realistas, tá, Cássio? Temos que começar a repensar, a replanejar esse êxodo que está acontecendo e levar a educação para o campo, entendeu? Ao invés de trazer, de atrair pessoas da cidade para o campo, pessoas estudadas, tentar manter no campo aquelas famílias que já são do campo e sabem lidar com a terra, só que com mais estrutura, energia elétrica, ferramentas, internet e toda a tecnologia disponível, entendeu? Tecnologia, pessoal, facilita a produção rural, sim. Essa é uma realidade. Só que, infelizmente, se a gente não tem a oportunidade de aprender sobre essa tecnologia, ela vai continuar sendo um mito. Eu vou fazer só um complemento do que ele falou aqui, e fazendo justiça também. Baipendi está sendo muito privilegiado nesse ponto. Tem a instituição do Sicob também, que tem financiado muitos projetos em parceria com o Senar, com o município, para cursos nesse sentido. Eu fiz curso de drone pelo Senar, fiz curso de degustação e prova de cafés especiais. Para a gente manter na fazenda, eu e meu cunhado, nós nos enquadramos na agricultura familiar, na produção de café. Mas meu cunhado é mais novo, ele já é de uma geração mais nova. Para manter ele lá, para levar meus filhos para lá, aí eu tive a oportunidade de estudar. Então eu já tinha esse pensamento. Eu comprei drone. Para fazer o trabalho, para sair do trabalho braçal, nós fomos acabando com as lavouras de morro, porque é ralação, é muita ralação. Começamos a plantar no reto. Comprei triciclo, os implementos do triciclo que puxa. Meu cunhado adora acelerar, ele gosta de moto. Então isso motivou eles, vai facilitando. Eu respeito muito quem adora fazer gestão no papel, mas papel não faz conta, quem faz conta é planilha. Então, digitalizei a gestão da fazenda, ficou fácil, agora anota no papel, mas lança na planilha, porque a planilha faz conta, o papel não faz. Então, hoje o dia a dia está tão frenético, está tão corrido, eu não tenho tempo mais para ficar fazendo conta de cabeça e parando, fazendo conta no papel. Eu tenho a calculadora no celular, eu já faço ali, entendeu? A regrinha de 3. Então, Baipendi, com a aprovação do plano diretor, eu acredito, né, os profissionais da João Pinheiro vão falar melhor que eu, que Baipendi comporta uma subprefeitura. Talvez, se você pegar o mapa de Baipendi
e pôr um ponto no centro. Acredito que é ali para o lado do São Pedro, Piracicaba, para o lado das Vardes, ali, naquele meio, comporta uma subprefeitura que vá dar um apoio melhor para aquele pessoal que está mais distante. Para aquele pessoal. Foi o que você falou. Tecnologia precisa de gente para usar. Né? Triciclo não é fácil. Não é fácil manusear um triciclo agrícola, um drone agrícola. Alguém precisa manusear. E nós também, uma indicação que eu fiz esse ano, para retornar com o projeto de hortas nas escolas municipais, não só da zona rural, mas as da cidade também, já teve esse projeto aqui. E também entramos em contato com o Polo de Machado, da Escola Agrotécnica, lá, o IF Sul de Minas, para ver a possibilidade de abrir um polo aqui em Baipendi. Cruzília tem, Carmo de Minas tem, para poder realmente dar uma formação acadêmica, técnica, da base para essas crianças. Se você vê em Santa Catarina, no Paraná, as crianças de ensino fundamental já têm aula de drone, para manusear drone. E os adolescentes de ensino médio já têm aula para fazer drone, construir um drone. Olha como que a mentalidade muda. E nós estamos no mesmo país. É uma realidade distante, mas que pode acontecer em Baipendi e na região. Entendeu? Então, nós podemos explorar melhor as riquezas. Eu falei com o jurídico daqui da Câmara hoje, a respeito de um negócio que parece ser simples, mas que atrairia um número gigantesco de turistas e transformaria Baipendi. Por que Baipendi ainda não tem o nome de a capital do artesanato? A cidade de Estiva, indo para São Paulo, é a capital do morango, mas lá não é a capital do morango. Eu já atendi aquela região, mas o nome ficou deles. O Gustavo Lima não é embaixador? Embaixador é um título que muda de ano em ano, mas ele patenteou. Barretos perdeu a patente, Gustavo Lima foi lá e patenteou. Baipendi pode sair na frente, se tornando, entre aspas, a capital do artesanato do Brasil. Fazer a festa do peão do artesanato. Aí vai ter show, vai ter rodeio, vai ter... A gente tem que se orgulhar das raízes, daquilo que a terra tem de melhor, que gera riqueza para o município, e tirar proveito disso. O Ricardo falou, e é verdade. Você vai para São Paulo, qualquer lugar do Brasil, cara, você vê as coisas, cachepó, as coisas de artesanato, pode olhar no fundo, vai estar escrito lá Baipendi, cara. No Brasil inteiro. Sim. Obrigado. É Cássio, né? Cássio. Obrigado, Cássio. Alguém mais questões, assim, dentro das questões que o Paulo e o Cássio trouxeram, anotei aqui várias. O Ricardo trouxe também, eu ainda continuo interessado em entender um pouquinho melhor o artesanato aqui, mas vou esperar, não sei quem mais queira falar algo, contribuir. Flora, quer alguma coisa? Então eu vou só fazer uma pergunta aí, pode dialogar o Ricardo, o Cássio, enfim, e mais quem quiser, assim. É só, assim, querendo entender um pouco o artesanato, né? Eu entendo que é uma atividade produtiva relevante, né? Porque está super presente, assim. Mas eu tenho quando eu estou pensando aqui no artesanato, acho que eu estou falando mais do contexto rural, né? Mas eu tenho uma dúvida, assim, como que aconteceu a chegada e essa consolidação do artesanato aqui, né? Porque me parece que ela não era uma atividade, quando a gente olha os trabalhos históricos aqui sobre a região, Estrada Real, etc., ou seja, o processo de constituição desse território aqui, né, a gente não tem muitas menções ao artesanato. Então, quando que começou o artesanato? Se teve alguma liderança, alguém que trouxe? Como que esse processo surgiu? E se ele foi uma migração, assim, se a gente poderia falar assim, com um certo declínio da pecuária leiteira, houve uma substituição para buscar uma alternativa de renda no artesanato, enfim, entender um pouco o nascimento, a origem desse processo do artesanato, né? E também eu ainda entendo que é uma atividade que a gente pode tentar agregar valor, né, buscando inovação, etc. Mas eu também, me corrijam se estiver errado, mas também entendo pela fala de vocês que é uma atividade que guarda um nível de precarização, porque as pessoas trabalham por conta própria, e aí elas dependem de fazer o trabalho e tem intermediários. Então, como é que vocês aqui veem, né, também assim, a condição do trabalhador e da trabalhadora que está inserido na cadeia do artesanato? Porque isso é sempre um pouco
contraditório, né? Por um lado, isso pode ter surgido como alternativa de renda, a gente pode dizer, é legal que é uma alternativa de renda, mas também a gente pode dizer, é uma alternativa de renda, mas que coloca as famílias numa incerteza muito grande com relação à renda, porque o valor médio, o ticket médio que se paga pela produção é baixo, ela tem que produzir grande escala, pode ser que envolva toda a família, às vezes filhos e filhas, enfim, entender um pouco como vocês enxergam esses desafios que estão associados e o que a gente poderia fazer para mitigar, para resolver, para lidar com esses desafios. Assim. Vocês podem me ajudar nessa questão? Espera só porque está gravando aqui. Eu vou passar para a Flora aqui depois, pode ser? Não, mas não tem problema. Então eu vou passar para ela aqui, depois a gente volta para você. Eu tenho pouca idade para falar com a certeza, mas eu acredito que o artesanato surgiu também aqui como uma forma de renda para as mulheres na zona rural. As mulheres que ficavam em casa cuidando dos seus filhos, aproveitam o tempo para tecer. Então, isso... Não que elas ganham uma independência financeira com o artesanato, mas eu acho que uma forma de ocupação do tempo delas, e aí surge a oportunidade de vender, e isso é passado, a gente anda na zona rural e vê as mulheres, ou elas estão cuidando dos filhos, ou elas estão sentadas tecendo balaio e os filhos em volta tecendo também. Pela minha pouca idade, desde que eu me lembro, eu já conheço o artesanato em Baipendi, então não sei esse tempo de distância que tinha ou não tinha. E Isso, porque eu trabalhei no censo do IBGE, que foi o censo 2020, mas foi realizado em 2022, de acordo com a pandemia, e eu fiz bastante na parte rural, a coleta de dados do censo demográfico. E o que eu me deparei era muita realidade do pessoal assim, a gente não tem o que fazer, e isso é a única oportunidade. E aí de surgir, mas você prefere vender para atravessador do que você vender realmente? Muitas das respostas eram, eu aqui não consigo levar para a cidade para poder vender. Então, eles meio que não têm opção. Então, eu acredito que isso é a grande dificuldade de melhorar a condição para eles. Acredito que muitos não devem pagar uma contribuição para ter uma garantia de acidente de serviço, as mulheres que ficam grávidas, uma aposentadoria. Depois, eu acho que eles conseguem, através pelo produtor rural mesmo, essa aposentadoria, mas não diretamente com o artesanato. Só um ajuste aqui também que eu falei, assim, acho que o artesanato, as atividades são históricas, são nativas, aqui a própria Elisa trouxe isso, né? A transição, o ponto aqui é quando isso passou a ser uma atividade econômica produtiva que sustenta ou que sobrevive a família, né? Porque, de fato, em Minas, especialmente em Baipendi, isso é bem presente, assim, né? Mais uma vez, boa tarde para todos. Como surgiu o artesanato, né? Eu sei mais ou menos um pouco. Foi mais ou menos na década de 70, 80 que começou. Né? Muitos hoje pararam, os atravessadores que ganham dinheiro, mas eles tiveram coragem quando começou. Quando começou, fazia só o jogo, que era 3 balaios. Né? Um balaio mais grande, outro do meio, outro mais pequeno. De bambu foi assim. E o de palha era aqueles bardes antigos, era perua, era redonda, se chamava perua. E depois veio as cadeirinhas. Mas como começou?
Porque aqui a vida na década de 70, 80 era muito difícil, porque o serviço que tinha aqui era trabalhar para fazendeiro. E os fazendeiros só pagavam menos do salário. O salário hoje está 1.500. Vamos supor, 20 dias, divide o salário 1.500 para 20 dias, quanto que dá por dia? Quem é bom de matemática aí? Seria R$ 75 por dia. É o que ganhava. E outro, o horário de trabalhar na década de 70, 80, era de sol a sol. Eu cheguei a trabalhar nesse horário. E não tinha hora de almoço nem hora de café. Você almoçava, só já pegava. E se você quisesse, porque mão de obra tinha bastante, porque não tinha outro serviço. E aí, então, eu não sei quem que começou, eles começaram vendendo a feira um dia. Punha na Kombi lá os balaios de bambu, de cesta, e começou a vencer, punha lá na feira um dia na pista lá, né, os caminhoneiros passavam e compravam, e aquilo ali, né, passava muito caminhoneiro de fora, aquilo foi estendendo, né, e foi aumentando, outros começaram a ir também, e depois né, os caminhoneiros falavam lá para São Paulo, lá para o Rio, lá para o Paraná, e aí eles começaram então a comprar Kombi, e já ir lá na capital, e já ir para dentro, e começou a comprar caminhão, e começou a rodar o Brasil inteiro. Então, na década de 90, o artesanato aqui no Beipindi era o maior desenvolvimento que tinha aqui. Então, a maioria das pessoas da zona rural aí começou tudo por artesanato. E aí veio, como o Ricardo falou, veio retificando vários outros tipos de balaio, tipo de cesta, né, e veio vindo. Então, nós, graças a isso, os atravessadores que tiveram coragem, né, de enfrentar aí, e aí uns foi dando certo, os outros viram que aqueles estavam ainda dando certo, foram, e aumentou muito os atravessadores, que tem até hoje, que roda aí o Brasil inteiro. Tem caminhoneiro aí que fica 15 dias, 20 dias, viajando para fora, para levar o artesanato. Então, foi assim que começou. E, falando aqui a conversa que o nosso amigo que falou, né, de nós ter o nosso filho hoje no campo. Mas dificilmente eu falo por mim mesmo, pela minha história, porque eu criei 9 filhos, e não foi fácil. Eu trabalhei em 99 a 2002 numa fazenda, eu ganhava, o salário nessa época, em 2000, era R$ 180. Aí ele pagava R$ 180 e mais R$ 50, mas eu tinha que trabalhar, eu tinha que chegar lá fazendo 4h30, e ficava lá até 6h30 da tarde. De domingo eu saía mais cedo, era 2 horas, 3 horas da tarde. E eu tinha uma vaga por mês para mim na cidade, mas eu tinha que tirar o leite cedo primeiro, para depois ir. Então não era fácil. E aí eu criei o meu filho, eu não estudei, porque o meu pai falava, não estudar para trabalhar na roça, que não sei o quê, tal. E aí eu criei os meus filhos, e falei para eles, eu não quero a vida que eu tive para vocês, que eu enfrentei aqui na roça. Fome, graças a Deus, a gente nunca passou, porque na roça não passa fome, a gente, né, as coisas de comer tem bastante. Mas uma vida aí digna, uma vida mais aí de vaidade, não consegue na zona rural. Então, 6 filhos meus hoje estão trabalhando em Pouso Alegre. E eles, vou falar, e o salário que eles ganham lá é de 4 a 7 mil reais que eles ganham por mês. E tem alimentação na empresa, tem plano médico. Então, a pessoa, o pessoal da roça vai ficar na roça para deixar uma oportunidade dessa? Então, não tem como, porque, né? E hoje, como eles estão falando que a mão de obra hoje está escassa, que hoje está difícil um camarada na roça, para você abraçar hoje, né? Para todo lado. E hoje estão pagando melhor. Eu não vou também escarnecer o fazendeiro, porque a água para o ar também, né? Depois que entrou esse governo aí, está lá embaixo, né? Não tem como o fazendeiro sobreviver, né, como está aí os produtos para poder se vender. Mas hoje eles pagam aí, na base de 120, 130 reais um trabalho braçal, que é das 7 às 4. Hoje tem horário, antigamente não tinha. Já melhorou bastante. E um ajudante hoje de pedreiro, eles estão pagando R$ 150, porque não está tendo também ajudante pedreiro hoje, servente. Então, nessa fase melhorou, como eles estavam falando, né, que vai ficar sem mão de obra na roça de Javaíno, porque
se o governo não der uma melhora, né, não olhar para isso, então não tem como sobreviver na roça. Eu sobrevivi lá, né, mas não, né, não tinha um carro, mas graças a Deus hoje eu consegui ter um carro, ter uma estrada hoje, mas antigamente não tinha como. Mas de 90 para cá as coisas começaram a melhorar, né? A gente começou a ter ganho mais dinheiro, depois abriu a feira aí também em 2013, né? A gente tinha como, agora eu vou plantar porque eu tenho como vender, né? E antes não tinha. Se eu plantasse eu ia perder ali a minha colheita, eu não tinha para que vender. Então é isso que eu queria falar. Obrigado. Qual que é o seu nome mesmo? Hã? Ô Tom, só fazendo um adendo aqui, nós estamos numa luta, cara, com relação ao que a Flora falou aí, de às vezes, aqui em Baipendi, mas em qualquer lugar, quem ganha dinheiro são os atravessadores. Tem amigo meu que, se você pegar, olhar na Shopee, quem mais vende artesanato em Baipendi, não produz. Ele só atravessa. Isso é um ponto. Nós estamos numa luta lá no CMDRS, eu não sei, cara, essa cultura assistencialista, a gente fala, gente, faz associação de bairro, nós conseguimos destinar emendas para vocês, impositivos, emenda de deputado, mas aí, olha só que ponto que chegou. Ah, mas vai gastar com contador e com advogado para abrir o CNPJ, para abrir, eu falei assim, eu pago, eles não, mas dá trabalho. Ah, dá trabalho, porque tem que ter presidente, vice-presidente, tesoureiro. Hoje nós temos eu vou fazer propaganda, nós temos uma associação aqui, dos produtores lá do pacote, que é um exemplo de associação, aqui em Baipendi. A gente consegue destinar emenda impositiva para eles já conseguiram botijão de sêmen, já conseguiram tanque de leite. Então, com relação, às vezes, essas mulheres que produzem artesanato na zona rural e ficam à mercê, na mão dos atravessadores, porque a gente não tem como levar na cidade, faz uma associação, agrega valor. Os produtores de leite aqui da região, tem uma associação aqui, que é assim, ó, um produtor produz 1.000 litros, o outro 2.000 litros, o laticínio joga peteca com esses produtores, mas quando fez a associação, e hoje a associação tem 70.000 litros de leite por dia, o laticínio não brinca, porque se uma associação sai do laticínio da noite para o dia, ele dá um tombo no laticínio. Então o laticínio pensa 2 vezes antes de sapatear e fazer o produtor de peteca. Então, eu acho que é muito irrisório, me desculpa, é irrisório você ter um custo de R$ 1.000, R$ 1.200 para abrir uma associação no cartório, com contador, com advogado, visto o tamanho do benefício que essa população vai ter. Mas o pessoal acostumou com o assistencialismo. Eles acham que a prefeitura tem que pagar tudo. Tem vereador aqui, o meu amigo Jesse, a gente deu várias ideias. Vamos fazer um torneio de truco. Eu dou 2 leitores para fazer. Vamos fazer forró. Não, vai dar trabalho. Então é complicado, cara. É muito complicado. Se tivesse várias associações aqui de bairro, não só na zona rural, mas na cidade, a gente ia ganhar muita coisa, muita coisa. Porque a gente sabe que no alto escalão da política, número, eles querem número. Então, se você consegue verba através de deputado, de senador, que seja, para as associações, para os deputados, para esses senadores, para esses políticos do alto escalão, para eles é negócio. Então, a gente tem que... Está uma luta, a gente está tentando convencer o pessoal a fazer as associações de bairro, porque vai ficar bem mais fácil de trabalhar. Agora eu encerrei, tá? Obrigado. Bom, talvez para poder esclarecer um pouco da sua dúvida, né, de como surgiu o artesanato, pelo menos na minha ótica aqui em Baipendi, tá, eu acredito que isso tenha surgido mais ou menos na década de 70, década de 80, porque é de conhecimento aqui em Baipendi que tinha algumas empresas que produziam lembranças para as instâncias turísticas, né, hidrominerais da região, Caxambu, São Lourenço, Cambuquira, né, com a proximidade grande, e essas pessoas produziam
Obrigado, Paulo. Boa tarde, boa viagem. E existia essa demanda, né, da produção dessas lembranças, né? Tipo, estive em Aparecida, lembrei-me de você, né? E isso começou com o artesanato de bambu e o artesanato de palha. Produziam-se bolsas de palhas para vender para os veranistas em Caxambu, em São Lourenço, né? Empalhar garrafas de vidro para poder pegar água mineral no parque, né? Levar para buscar água mineral no parque. E o pessoal da zona rural começou a ver essa possibilidade, né, dessa demanda. Tinha algumas pessoas que produziam os balaios como utensílio, né, doméstico, um cesto de roupa suja, uma coisa assim, e começou a despertar o interesse de alguns turistas que vinham, e isso aí começou a criar um corpo, né, e começou a virar um negócio. E a gente fala muito dos atravessadores, que eles que ganham dinheiro, mas é cada um cuidando de uma etapa da produção, né? No caso do balaio, né, o artesão produz ele lá, depois tem assar o balaio, que fala, né, que é tirar as ferpas de coisa, de invernizar, e a própria coisa da palha, né, e tem o custo da distribuição, né? E esse custo não é barato, mas que o artesão mesmo, o produtor da peça poderia ser melhor valorizado, né? Isso com certeza, né? Agora, com essas vendas hoje aí de internet, isso aí poderia ser feito talvez uma oficina com esses produtores artesanais para poder tentar ver que eles consigam fazer essa venda direta, né? Consigam abrir uma lojinha aí virtual ou uma associação, reunir em grupos aí. Mas eu acredito que a produção artesanal em Imbapindi tenha sido dessa forma. E muitas pessoas que tiveram a coragem, né, e o empreendedorismo de começar a sair de Imbapindi para poder levar isso para fora. Eu conheço proprietários de empresa, né, hoje aí, que começaram a vida colocando o balaio no ônibus para levar em Belo Horizonte, chegar 4 horas da manhã em Belo Horizonte, arrumar uma outra condução para poder levar até o mercado da rodoviária, até o mercado central, e bater de porta em porta lá e esperar o ônibus da noite para poder voltar para Imbapindi, fazendo bate-volta, e as pessoas começaram mais ou menos dessa forma, né? Posso fazer um adendo, uma parte aqui, que eu acho que encaixa legal? Eu acho que junta muito com a fala da Marina, a questão da coletivização, né? Eu acho que o Cássio trouxe uma coisa muito importante, que é o fomento da organização das associações rurais. Recentemente, a gente esteve lá no bairro das Vargens, reativando a associação do bairro rural, né, da associação rural ali do bairro das Vargens. Eu estou já há um tempo conversando, né, com até o próprio Robinho, com o Anderson, para a gente reativar a Associação do São Pedro. Tem um grupo mobilizado no bairro da Piracicaba para reativar também a associação que tinha lá, seja regularizando o CNPJ antigo que existia lá, ou criando um novo, né, que nem o caso da Associação das Vargens. E eu vejo que esse desafio que a gente está falando aqui do artesanato, né, minha visão de quem está de fora, mas tenta entender e conversa muito com essa realidade, existe eu vejo um receio muito grande, muito forte na questão da coletivização, até como a própria cicatriz do processo do leite, né? O processo do leite existiam na década de 70, 80, no auge, né, da produção do leite, até a quebra, com a industrialização e a quebra da produção de leite, existiam muitas organizações coletivas, né, do leite aqui na região, e que elas acabaram meio que do dia para a noite com a quebra, né, do leite na nossa região,
isso ficou uma marca, né, de que essa história de cooperativa dá errado, porque eu acho que é uma geração que viveu essa crise e isso criou muita cicatriz, muita briga, muita questão aí com essa questão de associação e cooperativa. Eu vejo que tem um ressentimento dessa época. O Ivanildo foi chamado para estar aqui hoje, da Associação do Pacote. Ele não conseguiu vir, mas é um modelo, né, de associação de produtores rurais. Eu acho que isso tem que ser mostrado, né, tem que ser tomado de exemplo, como uma forma de organização social que dá certo, que tem porque você falou, né, de desincentivo. Eu acho que a burocracia ela é um saco, né? E muitas vezes, quando a gente não conhece os caminhos, fica mais difícil ainda, né? Mas existem muitos programas e muitos incentivos, e eu acho que até o próprio objetivo dessa conferência, né, com a retomada do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que olha para o pequeno, que olha para o médio, né, a gente conseguir trazer propostas para o Ministério do Desenvolvimento Agrário que estejam direcionadas para a nossa região. Então, por exemplo, uma coisa que a gente estava até comentando mais cedo, o CAF. Na realidade de Baipendi, a gente tem 30% da economia local mapeado lá em 2013, talvez seja até mais, com o número de galpões e de empresas de artesanato que se multiplicaram nos últimos anos. Se a economia local é 1/3, vamos dizer assim, pelo menos do artesanato, e muitas vezes o produtor rural ou o agricultor familiar, ele também tem uma renda do artesanato, porque isso foi inclusive que possibilitou que ele continuasse no campo, né, e não sair do campo, como o Joãozinho falou, né, que a condição do artesanato ter chegado manteve a galera na roça, porque saiu do sol a sol e começou a trabalhar dentro de casa, ao mesmo tempo impossibilita que acesse a política pública, porque teoricamente a política pública você vai falar, você ganha 2 salários mínimos de artesanato, você não pode ter crédito rural, porque você não é produtor, né? Então, esse tipo de demanda de como é que a gente incentiva que o cara que está sentado fazendo artesanato em casa tenha condição de melhorar, trazer tecnologia, investimento na propriedade dele, para ele também produzir na terra dele, que hoje está ali parada, subdesenvolvida ou no máximo de subsistência, porque ele tira o rendimento dele com o artesanato, então ele não tem fôlego para investir na terra dele, né? Eu vejo que essa conferência ela tem essa ideia, né? Amanhã à tarde a gente vai estar aqui nos grupos de trabalho para desenhar esse tipo de proposta a partir, né, dessas trocas e desses insumos, o que Baipendi precisa e o que a gente precisa cobrar de política pública do Ministério do Desenvolvimento Agrário que seja adaptada à nossa realidade, né? E pedir suporte mesmo, porque muitas vezes a gente tem a Secretaria de Agricultura, a gente tem as organizações, a gente tem as associações, então, né, a organização que eu trabalho, a gente auxilia nesse processo de construção de associações, estava junto lá na fundação da Associação das Vargens, estou junto ali para auxiliar o processo do São Pedro, porque muitas vezes é isso, é difícil, é caro, é complexo, eu tenho medo, né? Muitas vezes esse é difícil, não é nem uma questão de preguiça, é medo mesmo, porque lá atrás lembra do pai, do tio, do irmão, do primo, que era presidente da associação de leite X ou da cooperativa de leite Y, que de repente quebrou, que de repente teve que tirar dinheiro do bolso porque não soube terminar o negócio e se ferrou, né? Então tem essas questões que a gente tem que lidar, de como coletivizar de novo e organizar de novo a nossa Baipendi do jeito que já foi um dia, para as novas coisas que estão aparecendo. Até mesmo os patronais, porque a gente fala do atravessador, e parece, às vezes quem ouve de fora assim, pensa, é um grande homem mau, que quer, né, escravizar as pessoas no campo e pagar pouco, mas no fim, assim, toda a cadeia produtiva pinga um pouco para todo mundo e no fim ninguém ganha muito dinheiro. Claro que o empresário lá que está coordenando a parada, ele está ganhando mais dinheiro, tá. Mas, lentamente, conforme a cadeia produtiva ela foi desenvolvendo, você vê que todo mundo foi ganhando mais. Por quê? Porque quem está fazendo balaio lá é primo dele, é tio, é tia-avó. Não é uma pessoa estranha que ele quer lá explorar o trabalho dela, né? Então, até a coletivização dos próprios empresários pode ser interessante, porque muitas vezes eu converso com dono de galpão e eles estão lá trabalhando, não, porque chegou pedido de não sei onde, de 5.000 coisas, e o cara está lá
10 horas da noite, serrando caixa, para encher o caminhão. E você fala, pô, mas será que não tem como a gente organizar uma parada em que todo mundo trabalhe menos, trabalhe melhor, faça coisas menos repetitivas, dê o trabalho humano? Exato, sem parar. E aí você fala, tipo, será que não tem como a gente se juntar e organizar os pedidos, especializar melhor a cadeia produtiva, organizar os espaços tanto de fornecimento de matéria-prima, especialização, desenvolver produtos mais sofisticados. Esses dias eu estive em Maria da Fé e fiquei impressionado com o pessoal fazendo artesanato de ponta, serralheiro, o cara da marcenaria, vendendo peça de, sei lá, R$5.000. Por quê? Trabalha mais tempo, numa peça só, aumenta a qualidade do produto final e não faz cesta para enfeitar supermercado, né? Então, eu acho que não estou falando que está errado de fazer a cesta para o supermercado, tem que fazer também, é o que você falou, você vira qualquer capuchinha, qualquer cestinha de qualquer lugar, provavelmente vai ser de Baipendi. Mas será que, de repente, uma máquina para fazer isso, comprada entre empresários, para fazer 5.000 e usar a mão de obra qualificada, especializada de um conhecimento que a gente não sabe nem há quantos anos é? Porque, mesmo que a gente não tenha registros da comercialização desse artesanato, você tem o registro e das pessoas falando que, antigamente, nas vargens, não chegava nada. As pessoas tinham que fazer as coisas de palha, porque não tinha, né? Às vezes passava um cigano, um comerciante, vendia uns tecidos ali, mas senão você tinha que fazer tudo do teu bambu, da tua palha, tinha que fazer a bolsa de palha, não é porque era bonita, porque não tinha uma loja da Louis Vuitton do lado do Bar do Grilo para você comprar uma bolsa. Então você tinha que usar a bolsa de palha, né? Então isso é um conhecimento muito ancestral de um povo que sabe mexer com a matéria-prima, né? Sabe mexer com a matéria-prima. Então isso poderia ser muito melhor valorizado, ao invés da pessoa ter que ficar sentada lá para fazer 20 cestas por dia para conseguir um salário mínimo no final do mês, né? E eu acho que nesse sentido, a gente conseguir se organizar e juntar melhor as pessoas faz todo sentido, porque todo mundo está aqui para crescer junto, né? E eu acho que esse é o grande valor daqui da nossa região. A gente tem uma realidade onde você tem pequenos e médios. Você não tem até o dono da fazenda que você trabalha, ele não vende linha de crédito agropecuária para a Faria Lima, em São Paulo. Ele está lá produzindo leite, né? Ele é um médio produtor. Ele tem que ir lá, ele tem que ralar, ele tem que coordenar a fazenda dele. Não tem ninguém vivendo de dinheiro de mentira e de para cima e para baixo ali, que não é economia real. Todo mundo aqui vive de economia real. Seja cesta, seja leite, seja queijo, seja gado, é de verdade, né? E isso é coisa de pequeno e médio. O grande trabalha só com barrinha verde e barrinha vermelha na Bolsa de Valores, né? E acho que a potência que a gente tem, principalmente amanhã, de tentar juntar isso para trazer propostas, né, que sejam adaptadas à nossa cidade, vai ser muito importante. Minha gente, acho que a gente está aproximando aqui do final, mas tem um espaço ainda, se alguém quiser colocar alguma coisa. Perdão, obrigado, Zé. Eu só queria fazer uma consideração. Eu acho muito rico quando fala de incentivar, de criar associação. Mas se a gente olhar para aqui hoje, as pessoas que estão participando aqui não são as mesmas pessoas que movimentam isso. Então, é muito difícil falar e fazer. Lá na zona rural, na parte que eu estou,
As mulheres não têm a oportunidade de vir aqui, poder escutar e falar assim, não, vamos montar uma associação e vamos vender online. Não existe isso, não tem a possibilidade disso, não tem tempo para isso. Então, a complementação do que você disse, amanhã eu acho que vai ser esse grande dia de poder discutir, chegar nos problemas e nas soluções e levar até eles. Porque não adianta a gente só ficar aqui que deveria fazer, tinha que ser assim, tinha que ser assado. Não funciona, a gente tem a realidade daqui, a gente tem pessoas que não têm acesso ao estudo, não porque a parte do poder público não chega, porque eles não têm a oportunidade. Então, a gente sempre tem que lembrar e ter esse olhar, que o que a gente está fazendo aqui hoje não é para a gente só aqui, é para essas pessoas que não conseguem chegar aqui. É só isso que eu queria dizer mesmo. Uma ótima lembrança, Flora. Só lembrando também que a gente passou, uma das etapas do projeto, também buscando estar sensível a isso que você disse, a gente fez, esse primeiro semestre desse ano, um trabalho nas escolas rurais, no sentido de tentar estar lá, né, para escutar o que os jovens têm a nos dizer, no sentido da gente ir, a gente não está falando do rural, não estando no rural, né? Aqui, hoje, a gente está fazendo um pouco isso, mas importante da gente pensar múltiplas ações, assim, né? Então, falar do rural não estando no rural, né? É isso, exato. Então, mas foi ótimo você ter lembrado. E a gente também espera, acho que esse ano a gente não vai conseguir, mas no início do ano que vem, fazer processos de escuta na zona rural também, né? Ir até lá e conversar com as pessoas que também não podem estar aqui, né? Mas, assim, eu agradeço, obrigado pela fala oportuna. E, pessoal, vocês querem dizer algo, assim? Na verdade, estou aqui à disposição para escutar vocês. Acho que, se não, a gente pode ir para a conversa de cafezinho aí, né? Acho que ainda tem um cafezinho, não sei se o Guaraná está quente. Robinho. É só para complementar aqui a questão do artesanato. Eu nasci no bairro do artesanato, que é o bairro de São Pedro. Geralmente, eu sou da década de 70, minha cara é de 15 anos, mas já tem bem chão. E realmente foi isso, a necessidade que fez a oportunidade. Eu sou do tempo de lembrar que o pessoal fazia a cesta de feira, aquela cesta de feira, o pessoal põe nas costas no bambu e trazia para vender lá em Caxambu. E um belo dia alguém viu um artesanato de bambu lá, e a nossa região, o pessoal sempre fazia esteira, aquelas esteiras trançadas de casa, né, que era o forro, antigamente não tinha. Foi o que ele falou. Não, hoje é a coisa mais difícil. Lá no Pescado tem 2 senhores que estão fazendo lá. Faz. É que eles acham que isso aqui é coisa chique. Manda eu fazer para você que eles fazem. Fica tranquilo. Sabe? Aí, veio essa oportunidade da diversificação. O balaio que se tornou aí um primeiro vendido, que o Joãozinho falou que era de 3 tamanhos, era o balaio que o pessoal usava para guardar roupa suja. Que veio de um balaio que era usado o jacá para transportar o milho do lombo da roça, puxar o esterco. Então, a pessoa usou a criatividade, foi enxugando e foi transformando em artesanato. Eu, aos 7 anos, já mexi com artesanato, era a famosa maleta, não sei se o pessoal já chegou a lembrar, que era uma esteira, reduzia o tamanho da esteira, você raspava o bambu, pintava o bambu, tirava ela, tecia, a gente fazia os desenhos na esteira, aí tinha armação de madeira, todo grampeada, forrado por dentro, por um trinquinho, por uma alcinha, e levava. Cara, a primeira vez que teve televisão lá na série do meu pai, teve preto e branco, ainda a gente conseguiu ver numa novela, a bolsinha daquela, a gente se emocionou. Rapaz, sabe o que foi o Noé que fez? Então, foi o que falou, né? Baipendi andou para muito lado. E lá, Baipendi, São Pedro, forte era o leite. Nós tínhamos um laticínio lá. E, devido a muitos fatores, o laticínio acabou e foi se agarrar em quê? O artesanato. Então, eu acredito, posso estar enganado, mas o São Pedro foi um dos primeiros bairros que deu um boom no artesanato. Muitos empresários hoje que tem daqui são do São Pedro, são filhos do pessoal do artesanato, tem lá. Igual o Ricardo mesmo falou, o pessoal colocava em sacos, balaios, bandejas, era um caminhão, colocava no caminhão, vinha, trazia, era todo sofrimento. Mas como o Joãozinho disse, graças a eles, que era o atravessador, que muitas vezes a pessoa fez um boom. Hoje você vai na zona rural, toda a zona rural hoje, apesar que o trabalho é escravo, que o pessoal começa das 5 da manhã e para 10, 11 horas da noite, cara, toda casinha sua é chique, tem a sua televisãozinha, o seu carro, a sua motinha, o filhinho, 14, 15 anos tem a sua motinha, tudo tirado do artesanato.
Então, só para complementar, fazer ideias tem muitas, coisas são ótimas, o artesanato, a história do nosso artesanato é muito rico. Hoje, o que acontece em Beipindi, igual o Cássio falou aqui, a escala de 24 horas, eu não considero artesanato, porque hoje é tudo maquinário. Então, o empresário que ele compra a máquina que faz para ele esses vasos sintéticos, ele pagou 1,5 milhão em cada máquina, acho que comprou 3 ou 4. E é 24 horas no ar, e ele falou, se a máquina fica 10 minutos para preparar, é prejuízo. Então, não é artesanato, mas isso para Beipindi é muito bom, né? Então, só que, por outro lado, o artesanato, também para eles terem essa condição, eles abandonaram a terra, como o Vitor falou. Ninguém plantou, largou do sua vaquinha, ou tem lá hoje só para tirar para o consumo, hoje em dia já não tem mais, às vezes prefere arrendar a terra. Não se tem uma horta, porque se ele parar 10 minutos para mexer na horta, atrasa no balaio e já não tira a renda dele. Não se cria uma galinha, porque é mais fácil, viu na televisão, é o frango, né, chique congelado, vão comprar orgânico, né, vão comprar mais chique. Parou de se criar um porco, porque acabou a fábrica, não tinha um soro de alimentação. Foi se industrializando e perdendo aquela cultura que se tinha da sobrevivência. Então, é rico demais, mas a gente precisa trazer, concordo com o Vitor. Só que eu acho assim, vai ser uma batalha difícil, porque hoje você sobreviver na zona rural hoje está se tornando uma coisa de luxo. Primeiro, pela questão de dificuldade de você ter uma mão de obra. Como alguém falou aqui, acho que o Paulo falou que daqui a 10 anos, né, o pessoal vai vir. Eu acho que não precisa de 10 anos. Nós já conhecemos, também no nosso bairro lá, várias pessoas que estão vindo, investindo, comprando, querendo investir em plantação de... temos lá na Pescaba, né, oliveira, de frutas, e tem alguém que está desistindo, por quê? Não tem a mão de obra. A empresa não vai ter a mão de obra. A pessoa vem e ele não consegue trabalhar. Eu falo por mim. Meu pai deixou um sítio, né, mora lá e tal, mexia com leite, cheguei a tirar 300 litros de leite, falta de mão de obra, fui parando, porque minha profissão era outra, fiquei para o gado solteiro. Ultimamente, estou mexendo só com a questão do milho, porque tudo, questão do trator, ele faz tudo para você. Você depender de uma mão de obra lá, eu tive que vender o meu gado, porque chegava no sábado, domingo, eu ia lá para a roça, cara, eu mais trabalhava do que aqui, porque eu não conseguia, não tinha fazer uma cerca, você não tem um para limpar, gado não tem do outro. Então, isso que o Cássio falou ali, eu também concordo com ele, a gente tem que dar os dois lados e a opção para o filho da gente, né, de a gente fazer. Mas essas iniciativas é muito positiva. Eu vou parar por aqui, que se eu for falar, eu falo a noite inteira, a galera já está cansada, já deixa para amanhã aí, valeu? Já que você falou, só sobre a associação, cadê o Cássio? O Cássio sumiu aqui. Cássio, minha associação de São Pedro está quase ponto, viu a emenda que você prometeu, vai ter que me passar, você está ferrado comigo. E acontece aquilo que ela falou, a questão de associação, as pessoas, você consegue arrumar lideranças que vão, participam, têm ideias, mas a parte burocrática, se você não tem alguém que faça, aí trava tudo. Nossa associação lá do bairro de São Pedro, ela foi há 22 anos que ela iniciou. Para a gente conseguir bancar, o que a gente fez na época? Era o que era forte? O artesanato. Nós marcamos um sábado, por exemplo, meu pai tinha, o outro tinha ali o bambu. A gente doou o bambu, chamou as criançadas da escola, o pessoal foi lá, fez o artesanato. O cara que comprava artesanato, conversei com ele, então vou dar um exemplo. Se ele pagasse normal do artesanato R$1, ele me pagou R$3 na peça, para fortalecer, para a gente poder conseguir montar a associação e pagar, fazer a parte burocrática. Durante uns 8 anos, ela foi bem. Aí você vai mudando, muda a gestão, aí as pessoas vêm, não garram essa vontade, e ela ficou parada. Agora que nós estamos reativando ela novamente sobre isso. Mas fizemos associação, votação, tem todo mundo. Na hora que você fala assim, não, vai ficar em 1.600 para arrumar, opa, aí garrou. Eu estou aqui para disponibilizar meu tempo, meu dinheiro, eu já não tenho que estar apertado, aí trava. Aí a gente tem que correr atrás, chorar para os vereadores, munheca aí para dar dinheiro para nós, mas nós vamos conseguir. Valeu? Obrigado. Pessoal, e aí? Paramos, então, para o cafezinho ali, para o terceiro momento, então? Então, vamos lá. Obrigado, gente, pela presença. Amanhã a gente está aqui, 9 horas. Valeu.